bem? Mais uma vez aqui, mais um bate-papo, tá? E vamos falar sobre a questão do extrato na compra de um imóvel na planta, tá? Isso é uma prática recorrente, né, no mercado imobiliário pátrio. É muito comum, né, até pela atratividade do preço nessas condições, né, o preço geralmente é convidativo, então é comum que se faça esse tipo de negócio, né, se compre um imóvel na planta, tá? E só que às vezes acontece a questão do distrato, né? Então o distrato digamos assim, de uma maneira fácil de entender, seria a dissolução do contrato, seria o inverso do contrato, né? Então você contrata, cria-se aí a obrigação de ambas as partes, né, a do comprador de pagar de acordo com o que foi combinado e a do vendedor, né, que é incorporadora ou construtora, de dar a coisa contratada, né? Ou seja, aquela unidade de acordo com o que foi também da mesma forma combinado. Então o distrato, o que é isso? É a dissolução desse contrato, é desfazer o desfazimento do contrato, né? Em direito, obviamente, existem outras nomenclaturas para cada uma para as suas situações, né? Então o distrato é essa situação em que há esse desfazimento do contrato, tá? Então, em 2018 surgiu, né? Isso já por demanda, já isso exigir já no judiciário já havia um grande congestionamento, né? De ações sobre o distrato, né, sobre o desfazimento desses contratos, e uma certa lacuna, né, que não, assim, que exigia uma lei mais afinada com isso, mais adequada a essas situações, né? Então, em 2018 foi quando veio para o mundo jurídico a 13.786, né, 2018. Então, com a entrada em vigor dessa lei, com a vigência dessa lei, se teve uma modificação nesse distrato, né? Então, vamos lá. Já sabemos aí o que é o distrato, né? Já sabemos aí qual a lei hoje, a principal, né? A principal lei em vigência, tá? Então, agora vamos a como é que isso ocorre hoje em dia, né? Então, com a vigência dessa lei, né, houve um aumento da multa a ser paga no caso de o distrato ser provocado, né, pelo comprador, né, ser provocado pelo comprador. E quando dissemos que ele é provocado pelo comprador, é numa situação que o vendedor não deu motivo, né, ou seja, por algum motivo particular do comprador, às vezes até pela própria, assim, não sei, a vontade dele de desistir, ele quer desistir do negócio. Então, o que acontece? Ele pode sim fazer, né, mas a lei prevê uma multa, né, que de até 25%, né, do que já foi pago, né? Mas isso pode aumentar, tá? Isso pode aumentar, ou seja, ele receberia 75% do que ele pagou, né? Mas ele pode receber menos que isso de volta, né? O contrato, né, prevendo essas situações, né? Ou seja, coisas como taxas, impostos, como contribuições e associações, né? Como taxas condominiais, né, e demais outras previsões contratuais, tá? Isso precisa estar previsto lá, né? Porque o que vale aí é o que foi acordado, né? É a pacta sunt servanda que vai criar lei entre as partes, tá?
Então, agora, tem vários pontos que nós consideramos ser muito importantes para que você saiba, né, e que você possa exercer bem o seu direito, né? Então, o distrato, né, na maioria das vezes, o comprador ele vai estar em uma situação de comprador final, ou seja, ele vai então se valer do CDC, ou seja, o Código do Consumidor, tá? Então, basicamente, seria aquilo que está previsto no Código do Consumidor que iria valer nessa relação entre o comprador e o vendedor, né? Tendo em consideração aí, levando-se em consideração a condição desse comprador, né? Na maioria das vezes ele vai valer isso para ele, né? Em outras vezes, né, que é a minoria, ele não vai ser possível ser encaixado aí como o comprador final, ou seja, como um consumidor, né? Então já não vai ser mais o CDC que vai ter a primazia, tá? Mas isso daí é o seu advogado que vai ver, né, em que condição você vai estar, você vai poder ser encaixado, ok? Bom, mas o que é importante falar sobre sobre esse desfazimento, né, sobre o distrato? Já falamos da multa, né? Para que isso seja válido, ou seja, para que o vendedor possa fazer uso dessas previsões, né, que a 13.786 traz, é preciso que isso esteja muito claro no contrato. Já falamos, né, vamos detalhar um pouco mais. Ou seja, é necessário que esteja bem previsto, isso lá, bem claro, tá? Que tenha o quadro resumo, estipulando o preço, parcelas, né? Estipulando a respeito da comissão, né, de corretagem, e que tenha a concordância expressa, ou seja, as assinaturas concordando com isso aí, tá? Com essas questões colocadas aí do distrato, tá? Então é isso. Agora, existe situação em que você, comprador, né, no caso, você como comprador, você pode sim, né, solicitar o distrato, tá? E é importante dizer que tudo tem que ser feito por notificação escrita, tá? Mas que você pode solicitar o distrato, né, perdão, sem que você pague essa multa. No caso em que o vendedor, né, ele vai dar motivo para isso, né? E o principal deles é o atraso de obra, né, além do prazo previsto, né, o prazo máximo previsto que é de 180 dias. Tá? Então, nesses casos, você pode sim destratar esse negócio jurídico, aí você pode desfazer esse contrato, né, devolver lá, olha, não quero mais essa unidade, me devolve o que eu paguei, né? E aí você não paga essa multa, né? Mas aí o motivo, né, a motivação foi feita pelo vendedor, né, através desse atraso, né? E aí ele vai ter um prazo lá para fazer essa devolução para você, né? Vai variar de acordo com a afetação, se ele tem patrimônio de afetação, né, que isso assim, para quem tem já familiaridade na área jurídica, né, você, o colega advogado, certamente sabe o que eu estou falando, mas você que é usuário, né, nós podemos fazer um outro vídeo falando sobre esse assunto, tá? Mas basicamente é quando ele coloca um bem, né, que vai ser assim uma espécie de garantia para aquela atividade comercial dele ali, né, que ele está construindo, né, que está vendendo, né? Então é o patrimônio de afetação, né? Ou seja, aquele patrimônio está afetado por aquela obra, está dando assim, em termos bem simples, uma garantia àquilo, né? Então, dependendo disso, né, ele tem os prazos lá
de 30 ou 180 dias para fazer essa devolução, tá? Bom, então, e isso a partir, né? Isso a partir lá do Habits. O importante também é o seguinte, né? Na grande maioria das vezes, esses contratos, né? Esses negócios são feitos com a presença de uma instituição financeira, um banco, né? Então, na verdade, é uma triangulação. Não é só entre você e a construtora, mas é entre você, a construtora e um banco, né? Esse banco ele entra com o fornecimento de capital, né? O capital é a pecúnia mesmo que estão falando, né? Porque o capital humano, o capital material vai ser com a construtora, mas o dinheiro vai ser, geralmente, um banco que vai disponibilizar para esse negócio. Claro que aí é um outro assunto, tem todas as garantias dele, como é que ele vai fazer, né? Tem o período de juros de obra, tem o período ali que depois que é um outro contrato com você, com o banco, quando você recebe, então, as chaves, e aí você já passa a ter um contrato de financiamento com o banco, né? Onde entra a alienação fiduciária, né? Que esse é assunto de um vídeo, né? Dê uma olhada aí no canal, você que ainda não viu esse vídeo, no qual nós falamos sobre a alienação fiduciária, tá? Esse imóvel vai ficar alienado, né? Ou seja, em propriedade desse banco, até que você venha a adquirir totalmente, ou seja, liquidar essa dívida, né? Mas, retomando o assunto, então isso é feito uma triangulação aí, né? E entra uma terceira pessoa que é o banco, tá? E aí nós temos bastante assunto para falar também dessa relação entre você e o banco, né? Mas o que nos cabe agora aqui é dizer o momento, né, em que você pode, até quando você pode distratar esse distrato é com a incorporadora, né? Que é exatamente no momento que você recebe as chaves, e aí a incorporadora sai de cena e entra o banco, né? Entra o banco, porque a partir daí, você vai estar com esse contrato, né, de alienação com o banco, onde o banco aí já vai estar emprestando dinheiro a você, ou seja, ele pagou a incorporadora, esse imóvel, e agora você vai pagar daí em diante ao banco, né? Então, até esse momento, você pode fazer, sim, o distrato. A partir daí, você já não se fala mais sobre isso, tá? Então, é isso, tá? Eram essas, né, informações que nós pretendíamos trazer-lhes hoje, né? Para que você entenda um pouco melhor como é que é feito esse negócio jurídico aí, em que você compra um imóvel na planta, né? Assim, os direitos e deveres que você tem aí em relação ao distrato, tá? Não estamos aqui falando da resolução do contrato, ou seja, quando você deixa de pagar, aí é um outro assunto, né? Mas quando você pretende usar, né, o que está previsto lá sobre o distrato, ok? Então é isso. Se restou alguma dúvida, por favor, coloque aí nos comentários, vá lá no Instagram, entre em contato, coloque lá o seu comentário. Não é difícil encontrar o telefone, o WhatsApp, acesse também, pode mandar mensagem, tá? E caso você seja um usuário, ou caso você seja até um colega mesmo da área, né, e queira tirar alguma dúvida, caso eu possa colaborar, né, terei imensa satisfação em contribuir, ok? Então, um abraço e até a próxima.